Vereador, como o senhor entrou na política? Eu entrei porque eu faço parte de um grupo, né, o grupo Igreja Universal do Reino de Deus, Rede Record de Televisão. E esse grupo, depois de mais de 20 anos, né, de trabalho que a gente tinha nesse grupo, né, julgou que, de fato, deveríamos fazer parte da política, uma vez que é muito normal o brasileiro falar mal de quem está na política. Todos que estão na política são corruptos, são ineptos, inaptos, incapazes, etc, etc, mas ficam de longe falando mal. Os que se julgam bons não vão para lá. A igreja, se julga boa, manda a gente para lá. Por isso eu estou aqui. Em que região começou o seu trabalho com a comunidade, vereador? Na Penha em geral, no Complexo da Penha, Ingrid. Primeiro, eu sou criado, apesar de ser mineiro, vim da roça mineira, né, com 7 aninhos de idade. Com 8 anos eu não sabia fazer o A sequer, sem ter acesso à escola. E acabei, né, depois, com muita luta, o único da família, acabei tendo acesso, né, a vestibular, né, na época, e estudei na Universidade Federal Fluminense, na UF, com uma luta, uma guerra muito grande. E eu fui criado, né, esse processo na área da Penha, no Complexo da Penha, no IAPI da Penha. Então, eu tenho um trabalho mais basicamente na Zona Norte e mais especificamente na área da Penha em geral. Entendeu? Na Vila Cruzeiro, né? Áreas de fato complexas. O senhor está no seu 3º mandato, qual o balanço que o senhor faz? Uma vez estando no 3º mandato, certamente a gente já tem, né, uma noção melhor do funcionamento disto. E como, né, eu friso normalmente, eu não vim para esta casa com intenção de poder, eu não vim com intenção de dinheiro, eu vim por indicação, né, de grupo, e ainda hoje eu continuo assim, sem apontar dedo para ninguém, sem dizer que ninguém faz ou deixa de fazer. O que eu estou tentando dizer é que a minha maneira de agir, né, aqui tem sido, eu não quero mandar em ninguém, não quero que ninguém me mande, eu quero participar das decisões. Pois é, vereador, o senhor é presidente da Comissão de Justiça e Redação. O senhor destacaria alguns trabalhos? Eu destaco normalmente, né, o trabalho, os projetos de lei, né, se transformam em lei do Executivo, que tem ajudado de verdade a mudar o Rio de Janeiro, que até alguns anos atrás, Ingrid, era sonho a gente ter um Porto Maravilha. Isto começou nessa casa, é o Executivo que realiza efetivamente, mas começou nessa casa, houve autorização nesta casa, houve transformações de posicionamentos de áreas para que se pudesse fazer o que está sendo feito, né, autorizando com visão de uma cidade, né, posteriormente, né, futurística, de tal forma que se permitisse grandes empresas vir para o Porto Maravilha, senão não haveria, né, não seria necessário. Isso foi mudado nesta casa, e com a atuação ativa da Comissão de Justiça e Redação, né, houve essa transformação. Os BRTs, ou seja, uma base tão grande da cidade, que é o caso dos transportes públicos, que até alguns anos atrás era uma bagunça, e o Executivo tem o grande mérito, mas sem o Legislativo, sem o apoio, sem o trabalho, sem a confiança, sem o desenvolvimento ativo aqui, e a comissão faz isso, que a gente faça, por exemplo, os chamados pareceres conjuntos, porque senão cada comissão aqui tem 14 dias para emitir o seu parecer. E a Comissão de Justiça e Redação, como primeira, tem essa autoridade de fazer um parecer só, em nome dela e em nome das outras, e aí levar para os seus membros assinarem, e algo que demoraria 2, 3 meses para tramitar um projeto aqui, ou seja, para chegar a plenário, nós conseguimos transformar isso em 2, 3 dias. E isso é a Comissão de Justiça e Redação que tem feito isso normalmente, trabalhando em parceria com o Executivo. Então, esses BRTs, né, o Porto Maravilha, como falamos, as clínicas da família, nós aqui, né, trabalhamos junto com a presidência e mérito de todos os vereadores, fizemos projetos aqui de decretos legislativos, autorizando a Câmara a doar já por 2 vezes, uma 130 milhões, outras 100 milhões, agora mais 100 milhões para a Prefeitura, para fazer, né, as clínicas da família, que
que tem chegado ao povo isto, entendeu? E mais uma série de tantos outros. Então a Comissão de Justiça e Redação, né, nos dá essa condição ativa para fazer isso, independente da classe particular que a gente possa trabalhar ou ter interesses pessoais. Qual a principal classe que o senhor defende aqui na Câmara? Eu sou um pastor, né? E maldito aquele ou aquela pessoa que nega as suas bases. E não seria eu, Ingrid, a fazer isso. Fale quem falar. Eu trabalho defendendo a real liberdade religiosa. Nós temos, Ingrid, uma liberdade religiosa, aspas, na nossa Constituição, mas quando chega no dia a dia, na verdade não temos. Não há essa justiça. Há sim benesses para umas, tudo, e para outras nada. Isso é uma injustiça. Então eu tenho trabalhado, né, nesses meus 3 mandatos, né, final do 3º mandato, para que se faça um mínimo de justiça, entendeu, em relação aos templos religiosos, não de Igreja Universal ou Evangélica, mas de qualquer culto, porque eu entendo que a base de um país, uma base sólida de verdade, Ingrid, é a liberdade de pensamento, de fato processar a fé. Se quer crer, creia, se não se quer crer, não se creia, ou se crê na sua força do próprio braço, é de cada um. Mas o povo tem de ser livre. E por isso o município, o Estado, não tem que tomar partido no que diz respeito à fé, religião e templos, mas tem que facilitar o máximo possível. Então eu luto para que o governo, para que o executivo jamais meta a mão no bolso ou na bolsa ou nas sacolas das igrejas. Se não ajude, também não atrapalhe. O senhor é autor da emenda que determina que as escolas informem que o estudo religioso é facultativo. Qual a opinião do senhor com relação ao ensino religioso nas escolas? Eu sou totalmente contrário, Ingrid. Eu fui o grande lutador, o lutador ferrenho contra isto. Por quê? Porque eu entendo que a vida é muito simples, Ingrid. Deus nos criou a solução. A água mata a sede, mas cada um que procure água para beber. Então, se eu preciso de fazer um imóvel, eu vou procurar um engenheiro para fazer um imóvel, senão que ele corre risco de cair. Eu preciso de um profissional da área. Se, né, a minha área aqui for uma área, né, como essa de mídia, eu tenho que procurar uma pessoa que entenda de mídia. Eu vou pegar uma Ingrid da vida, né, que entende, que tem noção, que é repórter, que estudou para isso e tal. Então, assim também, né, cabe ao município, cabe, né, ao Estado, entendeu, não se envolver, entendeu, com isso, mas procurar ajudar de verdade, né, os templos religiosos dentro de um contexto, entendeu, em geral. Vereador, me fala um pouco da emenda que isenta o pagamento da taxa de iluminação pública nos ambientes religiosos. A COSIP é uma taxa de iluminação pública. Quer dizer, o povo já é sacrificado demasiadamente com impostos. O povo que frequenta igrejas normalmente dá lá as suas ofertas, o nome já diz ofertas, a pessoa oferta se quiser. O pastor, o padre, seja quem for, pai de santo, ele pode pedir o que ele quiser, a pessoa dá se quiser. Então, e é o povo pobre que participa. Se o Estado já não ajuda, o Estado ainda vai pegar. Por outro lado, o Estado falha muito, o calcanhar de Aquiles do Estado, exatamente o social. São essas igrejas, esse povo é que safa a onça, digamos assim, né, grossamente do Estado, fazendo o social. E com relação à mais-valia, vereador? Quem fez obra, a obra está irregular. Se quiser regularizar, pode, mas tem que pagar a prefeitura. Eu fiz uma emenda que diz, se for templo religioso de qualquer culto, não irá pagar a contrapartida. Isso passou, isso foi aprovado, o prefeito sancionou, liberou. Vereador, me fala um pouco sobre o relatório de impacto de vizinhança. Você quer construir aqui uma igreja. Se as pessoas ali do lado são católicas, ou são espíritas, ou outra coisa qualquer, né, que eu digo,
né? A tendência de se levantar e dizer eu sou contra, eu não quero ficar essas rezas ou então esses hinos na minha cabeça aqui e tal, não sei o quê, eu sou contra. Ia tornar um inferno. Então, no quesito templos religiosos, eu lutei, né, grandemente por isso, eu fiz parte fui um dos 9 membros da comissão revisora do plano diretor aqui do município do Rio de Janeiro, e foi uma guerra, mas nós conseguimos aprovar e os templos ficaram isentos dos relatórios de impacto de vizinhança. Muito obrigada, vereador. Tá, eu que agradeço, Ingrid.